Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Rede TV News. Boa noite. Chega a 130 o número de mortos em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro esteve na cidade hoje. Imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que o governo federal já liberou mais de 500 milhões de reais em recursos. No IML, parentes reclamam da demora na liberação das vítimas. E família descobre a troca do corpo de uma criança na hora do enterro. Em Minas Gerais, mais mortes por causa da chuva. Uma família de Caratinga foi soterrada após a queda de um barranco. Os bombeiros atenderam mais de 1.700 ocorrências de risco geológico em todo o estado. E a gente começa essa edição do Rede TV News fazendo uma conexão ao vivo com Brasília. A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento da denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, que apurava o vazamento de dados da Justiça Eleitoral. É o repórter Anderson Arcoverde quem tem os detalhes e conversa ao vivo agora com a gente. Anderson, boa noite, seja muito bem-vindo. Qual foi o argumento da Procuradoria-Geral da República para a tomada dessa decisão? Boa noite, Milena. Boa noite, Augusto. O principal argumento foi que, ao contrário do que foi divulgado, as informações não eram sigilosas. De acordo com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para ser considerado sigiloso, o inquérito deveria ter indicação de tramitação reservada pela Polícia Federal ou segredo de justiça autorizado pelo Judiciário, o que não foi identificado neste caso. O conteúdo do inquérito policial que apurava a suposta invasão a sistemas e bancos de dados do TSE foi utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo deputado federal Felipe Barros numa live para questionar a segurança da urna eletrônica. Ainda nessa manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, Augusto Aras rechaçou pedidos de um advogado e do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, para adotar medidas contra o presidente Bolsonaro por ter faltado a um depoimento na Polícia Federal. Aras afirmou que nem o senador, nem o advogado têm poder para fazer pedidos neste caso. De Brasília, Anderson Arcoverde para o Rede TV News. Obrigado, Anderson. E o ex-deputado Roberto Jefferson se tornou réu em mais uma acusação no Supremo Tribunal Federal. Desta vez, a Corte, por maioria e em sessão remota, acatou a denúncia da Procuradoria-Geral da República que acusa o ex-parlamentar de cometer homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano ao patrimônio público. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, também votou para enviar a denúncia à Justiça do Distrito Federal. Para a PGR, o ex-deputado infringiu o Código Penal e a Lei de Segurança Nacional durante declarações concedidas à imprensa e nas redes sociais. Vamos falar de economia? O dólar fechou hoje em queda de 0,52%, cotado a R$ 5,14. Neste mês, a moeda norte-americana acumula uma queda de 3,12% e no ano de 7,80%. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, também recuou 0,57% para 112.879 pontos. As oscilações do dólar no mercado financeiro é assunto para a nossa analista de economia, Salete Lemos. Boa noite, Salete. Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a você que nos prestigia com sua audiência aqui no Rede TV News. Dólar, vale a pena comprar. Pelo menos é o que estão aí propagando consultores e operadores do mercado financeiro. Com queda acumulada no ano de 7,8%, o dólar agora não pode ser responsabilizado pela alta da inflação. E isso você já sabe, né? Quanto mais o dólar sobe, mais inflação para todos nós. O dólar ou as cotações do dólar não são assuntos, portanto, que interessem apenas a investidores. As cotações do dólar interessam a todos nós brasileiros, afinal, o Brasil depende
de muita coisa importada, gente. Quando o dólar sobe, sobem também desde o preço dos combustíveis até o preço do pãozinho francês, que usa trigo importado. Trigo, A queda do dólar pela sexta semana consecutiva interessa, portanto, a todos nós. E aí você pergunta, Salete, qual é o segredo dessa queda nas cotações do dólar? As cotações vão cair ainda mais? Vamos lá? O segredo agora dessa queda nas cotações do dólar está na taxa de juro, que subiu uma barbaridade no Brasil para segurar os preços, para segurar a inflação. E aí não tem jeito. Sobe o dólar, sobe a inflação e sobem também os juros. Ano passado, os juros pularam de 2 para 9,25%. Na primeira reunião do Banco Central neste ano, mais juro, a taxa foi para 10,75% ao ano. E aí você também sabe, né? Quanto maior a taxa de juro, maior o ganho oferecido pelas aplicações de renda fixa e maior o interesse de investidores estrangeiros por essas aplicações financeiras aqui no Brasil. Isso atrai dólares para o país. Quanto mais dólares entrando na nossa economia, menores as cotações. Se vai viajar, aproveite e compre dólares agora. Eu volto na próxima sexta-feira. Até lá e aproveite seu final de semana. Obrigada, Salete. Bom, vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Mais de 24.800.000 pessoas já se recuperaram da doença, cerca de 2.600.000 ainda estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 643.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. A decisão de cobrar ou não o passaporte da vacina para que alunos assistam às aulas presenciais deverá ser tomada por cada universidade. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para anular uma resolução do Ministério da Educação que proibia a exigência do comprovante vacinal. A resolução estava suspensa desde dezembro do ano passado por determinação do ministro Ricardo Lewandowski. No julgamento feito de forma virtual, os outros ministros concordaram com o argumento de Lewandowski de que a proibição viola a autonomia das universidades, além de desestimular a vacinação contra a Covid-19. Estamos de volta e vamos falar agora sobre a tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O repórter Arthur Neves está na cidade, traz as informações ao vivo para a gente de lá. Boa noite, Arthur. O número de vítimas, das enchentes e dos deslizamentos não para de aumentar. Eu queria que você atualizasse para a gente. Sim, Augusto. Olha, boa noite para você, ótima noite a todos que assistem ao Rede TV News. Olha, já foram confirmados 130 mortes, 213 pessoas estão desaparecidas e 24 já foram resgatadas com vida. Olha, só para vocês terem uma ideia, 850 pessoas estão desabrigadas. Essas pessoas foram atendidas, estão sendo atendidas em escolas e igrejas aqui da cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Olha, só para vocês terem uma ideia também, gente, são 500 militares trabalhando, sem contar com a ajuda incontável dos voluntários que por aqui passam. Só para vocês terem uma ideia também, um ex-goleiro do Flamengo esteve aqui hoje, inclusive ajudando a carregar um caminhão com 7 toneladas de alimentos, também roupas, calçados. É muita gente envolvida nesse momento aqui para ajudar as pessoas que mais necessitam. Olha, o governo do estado de São Paulo também enviou para cá um helicóptero. Esse helicóptero trouxe para cá 2 cães farejadores e também bombeiros que vieram por terra para ajudar aqui nas buscas dos desaparecidos. Essas pessoas devem permanecer aqui por uma semana. Outra informação também, gente, olha, tem essas 2 cadelas que vieram. Essas cadelas estiveram lá em Brumadinho, em Minas Gerais, também para ajudar nas buscas lá em Minas Gerais e recentemente estiveram em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. A gente vai permanecer aqui no Corpo de Bombeiros em Petrópolis e daqui a pouquinho a gente volta a falar com os telespectadores e com vocês, apresentadores do Rede TV News.
Obrigada, Arthur. Até já, então. Bom, e a ajuda chega até Petrópolis vinda de outros estados também. Por exemplo, os bombeiros de Minas Gerais, que saíram nesta tarde de Belo Horizonte para também participar do trabalho de buscas. A maioria dos militares convocados para essa missão participou dos resgates nos desastres de Mariana e também de Brumadinho. A equipe está acompanhada igualmente de 2 cães farejadores e a Polícia Civil de Minas Gerais também colocou à disposição do governo do Rio de Janeiro a estrutura do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, que foi modernizado com equipamentos para identificação de vítimas da tragédia de Brumadinho. Quase 19% dos brasileiros consomem bebidas alcoólicas de forma descontrolada. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Brasileiro do Fígado. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, data para conscientizar sobre os problemas causados pelo vício. A maioria das pessoas que se tornaram dependentes teve o primeiro contato com o álcool na adolescência. Eu comecei com 14 anos, né? Cláudia viveu uma infância difícil, entrou em depressão e com ela veio a dependência química. Com a pandemia, a situação piorou. Eu fui prejudicada em todos os aspectos da minha vida, profissional, familiar, na parte dos estudos, e eu perdi muitas coisas. O alcoolismo é considerado doença, mas nem sempre é encarado dessa forma pela sociedade. Quem sofre com o problema ainda precisa lidar com o preconceito e o julgamento de amigos e familiares. E esse julgamento muitas vezes potencializa ainda mais a dependência química e, consequentemente, a caída dessa pessoa que pode estar tentando se recuperar. Segundo uma pesquisa do Instituto do Fígado, 55% dos brasileiros usam bebidas alcoólicas, quase 19% de forma descontrolada. Ainda de acordo com um levantamento, 1 a cada 3 brasileiros bebe, pelo menos uma vez por semana, e 17% passaram a consumir mais álcool durante a pandemia. Uma piora da ansiedade gerada a um confinamento fez com que houvesse a busca pela sensação do prazer, né? Digamos, eu entendo até como uma fuga diante desse estado atual. A doença não tem cura, mas tem tratamento. No dia 21 de maio, o Rogério Pereira da Silva, 43 anos, cozinheiro, vai fazer um aniversário muito especial. 13 anos de sobriedade, 13 anos que ele não coloca mais um gole de álcool na boca. 13 anos em que ele deixou para trás um prejuízo financeiro e muitas perdas também na saúde física e mental. Para eu conseguir, por que você não vai conseguir? Exige sim abrir mão de muitas coisas. Tem que abrir mão de muitas coisas. Hoje em dia tem pessoas da minha família que eu amo de coração, mas eu não posso ficar muito envolvido com eles porque eles fazem uso do alcoolismo. Porque eles gostam de uma vida que eu não quero para mim mais. Rogério buscou ajuda num grupo da igreja. Cláudia fez terapia com um psicólogo e um psiquiatra. Hoje, os dois estão livres, mas precisam ficar vigilantes. Eu diria que este dia deveria ser lembrado todos os dias, porque todos os dias tem alguém sofrendo por causa da dependência química. Criminosos assaltaram um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e a suspeita é de que essa ação tenha sido planejada por uma quadrilha especializada. As câmeras de segurança mostram o momento da invasão. Uma criança e o professor de música, que dava aulas para ela, foram surpreendidos pelos bandidos. Um deles fica com o homem e o outro, com um fuzil, sobe com o menino para o andar de cima, onde estava o irmão, em um dos quartos. Todos foram amarrados pelos criminosos. Os pais das crianças estavam no vizinho e não perceberam a movimentação. De acordo com as testemunhas, os suspeitos passaram pela portaria em um carro de luxo blindado dirigido por uma mulher. Segundo a polícia, a quadrilha alugou uma casa no mesmo condomínio com documentos falsos, fazendo um pagamento calção no valor de R$51 mil para a proprietária. Com isso, os suspeitos conseguiram entrar no local sem chamar a atenção. Obviamente que há algumas falhas, umas incoerências na documentação apresentada e que passou despercebido pelos especialistas de imóvel e, no caso, a vítima, a moradora que locou,
foi também ludibriada pela documentação apresentada. Os bandidos reviraram a casa em busca de dinheiro. Pelas imagens é possível ver que eles abriram 2 cofres em um quarto. A quantia levada pela quadrilha não foi informada, mas a polícia desconfia que possa ser um alto valor, já que os bandidos gastaram mais de R$50 mil para alugar o imóvel e praticar o crime. Nós já temos algumas informações que em breve nos permitirão esclarecer o crime e identificar seus autores. Vamos voltar a falar ao vivo da tragédia de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde está o repórter Arthur Neves. Está na sede do Corpo de Bombeiros neste momento e traz mais informações para a gente. Arthur, o trabalho aí segue de madrugada? Vai seguir sim, viu, Augusto? Os agentes vão trabalhar durante toda a madrugada. Agora há pouco eu conversei com o secretário de Defesa Civil, Leandro Monteiro. Ele me disse que sim, os bombeiros trabalham com a hipótese de encontrarem vidas por aqui. Vamos acompanhar o que ele disse a partir de agora. Nós estamos trabalhando, acreditando em encontrar pessoas vivas. Nós temos agora 483 militares trabalhando nesse momento em Petrópolis. Como você pode ver, chove em Petrópolis. Hoje, por diversas vezes, as nossas sirenes foram acionadas nos nossos pontos críticos. Tivemos que parar por alguns minutos, de repente até por algumas horas, mas nós permanecemos na cidade motivados a encontrar vítimas vivas. E olha só uma curiosidade, agora há pouco conversando com os bombeiros, eles me disseram que encontraram um gato, gente, num bolsão de ar. Portanto, os bombeiros continuam as buscas e acreditam que vão encontrar vidas. Olha, o presidente Jair Bolsonaro estava no leste europeu, em viagem, e veio hoje direto aqui para Petrópolis. O repórter Tony Vendramini acompanhou o presidente, a gente acompanha a reportagem do Tony agora. A bordo de um helicóptero, ele sobrevoou as áreas afetadas pela chuva. Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então, uma imagem quase que de guerra. Lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis. Depois de sobrevoar a região, Bolsonaro se reuniu com autoridades no centro de operações que o governo federal montou em um quartel do Exército. O presidente da República, que estava em viagem à Rússia e Hungria, disse que antecipou a volta ao Brasil ao saber da tragédia. Antecipei minha partida para cá, até minha live que seria feita da Hungria. Nós deixamos para hoje à noite, para podermos chegar a tempo aqui e participar desse evento, trazendo os nossos ministros, fazendo contato com o governador, com o prefeito, da melhor maneira como poderíamos colaborar mais ainda para minorar aqui o sofrimento das famílias da região. Durante a entrevista, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que o governo federal já liberou mais de R$500 milhões em recursos e prepara para a semana que vem uma nova medida provisória para liberar outros 500. Esse dinheiro será destinado não só à reconstrução de Petrópolis, mas também a outras 50 cidades brasileiras atingidas por catástrofes climáticas. Nós já recebemos aí a primeira medida provisória de mais de 500 milhões, na próxima semana chegará uma outra de 500 milhões. Então nós temos aí, só no nosso Ministério, mais de R$1 bilhão disponíveis para ajudar a cidade de Petrópolis e as demais regiões de outros estados brasileiros que foram acometidos também por catástrofes climáticas. Isso acrescido dos 700 milhões aqui do Ministério da Cidadania, de 500 milhões da infraestrutura, são mais de R$2 bilhões disponibilizados já pelo governo federal, do final do mês de novembro até agora. O presidente da Caixa Econômica Federal anunciou mais medidas. Como 2 agências foram destruídas, um caminhão-agência foi enviado para atender a população. Além disso, haverá a liberação do fundo de garantia até o saldo de R$ 6.220 e a suspensão da cobrança de créditos com empreendedores da região. Como nós fazemos o pagamento de diversos benefícios sociais, como o Auxílio Brasil,
É muito importante que nós retomemos o mais rápido possível. Por isso, por determinação do presidente, a gente conversa com os nossos empregados para agilizar a retomada da normalização, como puder, da Caixa Econômica Federal. De acordo com os dados do portal Transparência, o governo estadual utilizou em 2021 cerca de 50% do que deveria ter sido investido na prevenção de desastres. Dos 407 milhões de reais previstos no orçamento do ano passado, foram usados 192 milhões. O governador Cláudio Castro alega que o governo evitou fazer compras emergenciais para não ter corrupção. Esse valor tem que ser pensado em múltiplas crises. Eu não posso, quando você tem lá, falaram em 300, 600, 700 milhões, eles são valores de contratos para o ano inteiro para o que precisar usar. Precisou, usa, não precisou, não usa. Então não houve de forma alguma falta de investimento do Estado. O que é uma cobertura contratual para que nós não façamos compras emergenciais que geram corrupção, que foi sempre uma grande reclamação. É uma situação de emergência, ninguém discute sobre isso, né? São mais de 200 desaparecidos até o momento. Os reforços para as buscas não param de chegar e a gente torce para que se descubram, achem cada vez mais sobreviventes. A qualquer momento, o nosso repórter Arthur Neves volta com mais informações a respeito da tragédia em Petrópolis. Neste sábado, você acompanha mais uma transmissão da Liga Brasileira de Free Fire aqui na Rede TV. E a competição já tem grandes confrontos e disputas por posições. O líder geral da competição continua sendo o Fluxo, com 253 pontos, seguido por BD Vasco e Corinthians. O grande destaque da última rodada foi justamente o BD Vasco, equipe com maior número de abates e mais pontos no total, 66. O lanterna da competição é o Netshoes Miners, com apenas 118 pontos. E neste sábado tem início a 7ª rodada da Liga Brasileira de Free Fire, com confrontos entre os times dos grupos B e C. E você acompanha tudo aqui na tela da Rede TV a partir da 1h da tarde. Essa você não pode perder. E mais 4 pessoas morreram em Minas Gerais devido às fortes chuvas que atingem a região. Entre as vítimas, uma família que foi soterrada após a queda de um barranco. Já são 31 mortos pelas tempestades. O deslizamento aconteceu no final da madrugada na cidade de Caratinga. Chovia forte no momento e os moradores estavam dormindo. A terra abriu um buraco na parede da casa. Vizinhos arrombaram a porta, mas não conseguiram salvar a família. Vanderlúcio Batista da Silva, de 42 anos, a filha dele, Beatriz Batista da Silva, de 16, e a madrasta, Ronara Silva Famini, de 21 anos, não resistiram. Todas essas áreas de Caratinga que possuem uma declividade, ela é detectada como área de risco. Por isso a gente vive em constante monitoramento e vive em constante alerta em relação a essas áreas de deslizamento e alagamento. No município de Frei Gaspar, a vítima foi uma mulher de 39 anos. Maria Aparecida Alves Franco trabalhava no estabelecimento comercial da família quando o barranco nos fundos do imóvel desabou. Não dá tempo de sair no momento que ocorre o desastre. Ele ocorre em segundos. Então, se a pessoa já tiver o conhecimento que aquele ambiente, aquele local que ela reside, sofra com esse tipo de calamidade, é importante que ela saia imediatamente dessa região e procure um local seguro. Aqui em Minas Gerais, os bombeiros atenderam mais de 1.700 ocorrências de risco geológico nos primeiros 40 dias deste ano, aumento de quase 500% na comparação com o mesmo período de 2021. A previsão é de mais chuva nos próximos dias e a preocupação com deslizamentos de terra e quedas de encostas é cada vez maior. Na Grande BH, esse desmoronamento atingiu todas as pistas da rodovia MG 030 na região de Nova Lima. O local está totalmente fechado por tempo indeterminado. Na capital mineira, de acordo com a prefeitura, cerca de 2.000 imóveis estão em áreas de risco. A Defesa Civil e os bombeiros alertam para os sinais de perigo. Trincas no solo, movimentação de talude,
escorregamentos de terra, inclinação de árvores, postes, cerca. Isso tudo são características que indicam que aquele terreno está cedendo. Quanto mais chuva, mais saturado fica o terreno. Então, não se enganem com aquele 1 dia de sol, 2 dias de sol, porque a situação do encharcamento do terreno, ela permanece. E vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a chuva ainda preocupa, viu? Quando a gente olha as imagens de satélite, dá para ver bem aqui as nuvens de instabilidade cobrindo praticamente todo o Brasil, entre norte, centro-oeste e, mais uma vez, sudeste do país. Portanto, o sábado vai ser com chuva em toda essa área verde aqui do mapa, incluindo áreas do interior do Nordeste, ali Maranhão e Piauí também. Destaque para essa área aqui, onde a chuva vai ser mais intensa, volumosa e forte, entre Manaus, aqui Porto Velho, norte do Mato Grosso, pegando ali Teresina no Piauí, Goiânia e mais uma vez Rio de Janeiro, onde tem alerta de perigo para chuva intensa. Por isso, os nossos olhos estão voltados lá para a região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis. Tem alerta máximo, tá? Alerta de perigo para chuva nos próximos dias, principalmente entre domingo e segunda-feira, quando a chuva aperta mais. Por isso é alto o risco aí de deslizamentos e também alagamentos, tá? E a chuva persiste, gente, por causa da influência aqui da zona de convergência do Atlântico Sul, que provoca um corredor de umidade entre o norte e o sudeste do Brasil, onde tem também a ação de um sistema de baixa pressão que provoca a formação de nuvens de chuva. Por isso, os temporais estão previstos não só lá para o Rio de Janeiro, mas também para Minas Gerais. Atenção, Belo Horizonte, tempo fechado amanhã, tem previsão de chuva, a temperatura não sobe muito, máxima de 25 graus. A situação é bem parecida em Vitória, com máxima de 30. Na capital paulista, o dia começa ensolarado, tá? O tempo fica mais aberto, mas também tem previsão de pancadas de chuva aí mais para o finalzinho do dia, máxima de 28 graus, o ar fica bastante abafado. Agora, no sul do Brasil, o sábado vai ser ensolarado, no máximo uma chuva muito leve e isolada, vai estar quente também, 31 graus em Porto Alegre e 28 graus lá em Floripa. A situação é bem parecida na costa leste do Nordeste, o tempo fica mais aberto, ensolarado, com um calor de 32 graus entre Fortaleza e Salvador. Tempo seco e bastante quente lá em Boa Vista. A temperatura chega aos 38 graus. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana para você. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Voltamos a nos conectar diretamente com Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E quem está conosco ao vivo é o repórter Arthur Neves. Arthur, as famílias lamentam a demora na liberação dos corpos, do IML, mas é que existe uma grande dificuldade para a identificação das vítimas, certo? A identificação tradicional pelas digitais muitas vezes não é possível. É necessário exames de DNA. É exatamente isso que está acontecendo, viu, Milena? Algumas vítimas não podem ser reconhecidas pelo tradicional exame de DNA, das digitais, por isso estão passando por exames de DNA. Então, os parentes dessas vítimas vão precisar colher o material genético. Agora, falando sobre as pessoas desaparecidas, o número dobrou entre ontem e hoje. São 220 pessoas desaparecidas. Dos 140 corpos que estavam no IML, 25% já foram liberados. Cerca de 80 mulheres, 45 homens e 15 menores. A prefeitura informou, que 34 corpos foram sepultados e hoje, por engano, os corpos de 2 crianças foram trocados, gente. Momentos antes desse sepultamento, a família reconheceu, as 2 meninas tinham o mesmo nome. O repórter cinematográfico Oséias Oliveira e eu contamos essa história para vocês a partir de agora. Em uma das principais praças de Petrópolis, a concentração de gente chamava a atenção. As pessoas aguardavam a saída dos documentos para que os funerais tivessem andamento. Tem palavras, não sei nem o que dizer, não tem. Petrópolis tem muitos amigos meus soterrados ainda. Aos 14 anos, Matheus ainda tenta entender o que aconteceu. A dona Sônia perdeu o filho. É doloroso.
muito doloroso. Não tenho nem palavras. Depois de 3 dias do desastre, o cansaço e o sofrimento trouxeram a impaciência. A revolta surgiu ainda mais com a notícia da troca de corpos no IML. Uma troca de bebês aqui na funerária. Eles não permitiram o pai identificar o corpo quando chegou. Aí botaram lá como filha deles. Aí depois, quando foi abrir agora para arrumar, não era bebê. Aí a bebê estava lá no IML ainda. Muita gente ainda aguarda a liberação dos corpos. Dezenas são preservados em câmaras frigoríficas. Vindo aqui já há vários dias, procurando ele em todos os lugares. A gente não tem mais o que fazer. Pelas ruas no entorno do cemitério municipal de Petrópolis, mais movimento com diversos cortejos. Dentro do cemitério, as cenas se repetiam. Em 6 horas, cerca de 30 corpos foram enterrados. A cidade toda tem vivido o reflexo do desastre de terça-feira. Ainda há ruas fechadas, muita lama espalhada pelo caminho. Gente, agora olha só que impressionante essa imagem. A lama veio rolando, caindo, invadiu uma rua que aqui existia, olha. E essa lama, essa avalanche foi empurrando os veículos que estavam parados aqui. Aqui atrás tem uma van da Prefeitura de Petrópolis. Nessa van tinham 15 pessoas, 3 morreram na hora. O que impressiona também, gente, é que um pedaço da árvore invadiu esse veículo. Tem mais 4 carros por aqui e as casas no entorno foram todas desocupadas. Alguns moradores que passavam por aqui viram a situação acontecer. E o que o senhor viu? A carro sendo arrastado e pessoas passando de moto e temando a natureza, né? Temando a natureza. E mais foi isso, mais é isso aqui que a gente está presenciando. Essa tragédia aí. No lugar onde aconteceu o maior deslizamento de terra, com muitas casas levadas pela lama, as buscas continuam. Olha, em relação aos corpos trocados, né, como eu disse aí na reportagem, a polícia disse que isso aconteceu por um engano no reconhecimento do tio, né, das meninas, de uma das meninas. Por causa do nome da menina, gente, Helena de Carvalho. Ela tinha 1 ano e 11 meses e faria 2 anos no dia 17 de março. De Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, Arthur Neves. Obrigado, Arthur. E a tragédia em Petrópolis tem gerado a solidariedade de várias maneiras. Um grupo de voluntários se reuniu para auxiliar na divulgação dos desaparecidos. Quem explica para a gente é a Ana Martins, lá do portal da Rede TV, agora ao vivo. Boa noite para você, Ana. Seja bem-vinda. Boa noite, Augusto, Milena. Olha, uma atitude simples, mas que vem fazendo a diferença, viu? Um perfil foi criado no Instagram por 15 voluntários para servir como um mural de desaparecidos. O perfil administrado chama Desaparecidos Petrópolis e já soma mais de 15 mil seguidores. Eles recebem as informações via direct e depois de fazer uma triagem para ver se esses dados são realmente reais, se essas pessoas ainda estão desaparecidas, eles fazem a postagem no perfil. 2 voluntários, o Lohan e a Ana Lúcia, contam como que surgiu essa ideia. A gente teve a ideia de criar um mural, tentar criar uma página para concentrar todas as informações e imagens das pessoas que estavam desaparecidas em um só lugar. No começo a gente pensou que era uma coisa que seria pequena, né? Uma coisa um pouco despretensiosa, mas nas primeiras 24 horas a gente começou a receber um volume muito grande de mensagens de várias pessoas. Para entrar em contato com a gente, é só ir no Instagram, @desaparecidospetrópolis, e nos enviar a foto, o nome do desaparecido e um contato de alguém próximo. Bom, a página já recebeu mais de 1000 mensagens, já publicaram cerca de 100 pessoas desaparecidas, entre elas 35 foram encontradas com vida. Lembrando que esse perfil não tem vínculo com nenhum órgão público e foi apenas uma maneira que eles encontraram de ajudar na divulgação de desaparecidos. Para mais detalhes sobre essa notícia e também uma cobertura completa sobre essa tragédia, você confere no portal da Rede TV. Augusto, Milena. Obrigada, Ana Martins. Bom, em São Paulo, a Cruz Vermelha Brasileira é mais uma instituição que está recebendo doações para enviar a Petrópolis.
Alimentos, roupas, calçados, produtos de higiene e limpeza. As doações chegam a todo momento e enchem os carrinhos de coleta dos voluntários. Trouxe água e algumas toalhas para ajudar o pessoal, que realmente a situação está bem delicada, né? Então, vamos poder ajudar nesse momento. No momento, água potável é muito importante. A gente conseguiu uma doação bem grande, felizmente, agora. Também alimentos são muito importantes. Roupas a gente já recebeu uma quantidade bem relevante. Todas as doações passam aqui por uma triagem. São checadas a qualidade e a validade dos produtos. Depois, eles são separados por categorias, encaixotados e encaminhados às equipes responsáveis pela logística dos itens até Petrópolis. A arrecadação começou na quarta-feira. Em 2 dias, chegaram mais de 10 toneladas de produtos e cerca de R$40 mil em dinheiro. Eu resolvi colaborar. Eu acho que nesse momento todos nós temos que dar alguma contribuição para esse povo que está sofrendo lá. As portas da Cruz Vermelha em São Paulo estão abertas dia e noite para receber as doações. Caso elas não queiram sair de casa, para fazer essa doação, elas podem usar o nosso Pix, que é o sospetrópolis@cruzvermelhasp.org.br. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.